Cuidado, o grande irmão está te observando. Olá pessoal, o Cabe na Estante hoje vai falar de 1984, essa obra do George Orwell maravilhosa. Vocês precisam ler esse livro espetacular. 1984 vai descrever uma distopia no futuro. Futuro porque George Orwell escreveu em 48, ele só fez uma trocadinha aqui, um negócio, uma gambiarra, e virou 1984, que é onde se passa a nossa história. É um estado totalitário, manipula toda a realidade do continente a seu favor. A maior figura, e a mais famosa talvez, uma das figuras mais famosas da literatura é o Grande Irmão, Big Brother, entendeu? Ele está em toda parte, ele vê tudo, ele ouve tudo. O Grande Irmão é o grande símbolo do partido, que é quem comanda todo o continente. A obra, aliás, A Sociedade de 1984, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, ela se divide em 3 classes, né? Ou 3 castas. São classes distintas. A classe mais alta, que é os membros internos do partido, que são aqueles que sabem da grande verdade e têm acesso a tudo, a todo tipo de comida, a qualquer coisa. A classe média, que são aqueles que têm alguns privilégios, e os proletas, que é a classe mais baixa e a maior parte da população. É a parte de baixo da nossa querida pirâmide. Lembrando que a proleta, ou o proleta, os proletas, acho que é os proletas, eles vivem marginalizados, né? Tal qual nossos proletas. Eles vivem marginalizados, então eles são a classe, maioria, como a Aninha falou, que tem a maior chance, a maior possibilidade de revolucionar, né, e de se revoltar contra o grande irmão. Mas é também a classe que está marginalizada. Partindo daí, tem o nosso querido Winston. O Winston é o personagem principal, né, da obra, porque ele começa a ficar muito incomodado. Na verdade, todo mundo se sente incomodado com o tempo todo sendo observado pelas câmeras, mas alguns passa a achar aquilo muito natural e convive com muita naturalidade, inclusive vivendo uma vida de artificialidade, enquanto o Winston, ele realmente se sente muito incomodado. E ele começa a pensar que de repente há uma alternativa, talvez. Acho que ele não consegue ter essa noção de alternativa, mas que há algo que pode ser diferente do que eles estão vivenciando, né? É porque o bichinho da revolução, o bichinho do inconformismo começa a crescer dentro dele. Isso. Ele não sabe bem o que ele, um simples funcionário lá do Ministério da Verdade, pode fazer contra o partido ou o grande irmão, mas algo dentro dele assim diz, pô, valeu, deixa ele lá, esconda aquela informação, né? Então aí ele conhece uma pessoa bem importante. São as outras 2 pessoas importantes na obra, que são a Julia e o O'Brien. O O'Brien é o chefe dele, né, que eu vou já falar dele, mas a Julia, eles se conhecem e ela é o bichinho de verdade, né? Porque o bichinho que estava atormentando ele era até então psicológico, né? Ele não existia. E a Julia aparece para transformar a vida do Winston, né? Que vai ser marginalizado também porque ele vai se revoltar aí contra o partido, o grande irmão, e vai fazer coisas as mais possíveis e as mais diversas para tentar se opor, né, a essa dominação que é do partido. A diferença entre a Julia e o Winston é que o Winston ele não consegue disfarçar o inconformismo dele. Enquanto a Julia, ela dissimula. Ela vai lá na hora que tem que xingar o cara, ela xinga, eu amo o grande irmão, mas na verdade ela é uma, né, ela sabe que aquilo tudo é mentira, ela sabe que aquilo tudo é manipulação e ela simplesmente finge, tô aqui, não tô fazendo nada, melhor ficar na minha. E essa característica do Winston nos leva ao O'Brien, né? O O'Brien é o chefe deles e é o responsável lá do setor deles por observar todos os funcionários, comportamentos, né? E o O'Brien, ele passa uma ideia para o Winston, ou talvez o Winston, na ânsia de encontrar companheiros,
vê no O'Brien uma luz, mas eu não vou dizer o que o O'Brien é na história, porque senão vai acabar com a história. Mas de qualquer maneira é uma peça fundamental, porque o Winston ele quer o O'Brien na vida dele, do lado dele. E o O'Brien deixa-se ser levado por esse pensamento, e isso vai levar a coisas muito não legais. Então o livro vai nos levar por essa pequena revolução do Winston, do envolvimento com a Julia, que eles acabam tendo um envolvimento amoroso, e essa coisa com o O'Brien, tal, com a do O'Brien e tal. E a gente não vai contar nada para não estragar, porque o livro é espetacular. O Winston trabalha no Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade, ele manipula as informações. Então, saiu uma notícia essa semana assim, tá faltando chocolate, acabou o chocolate e tem que controlar a venda de chocolate, porque as plantações de cacau no mundo acabaram. Semana que vem, se assim, a produção de chocolate agora é 100% maior. Eles apagam tudo que tinha sido escrito antes sobre isso e agora essa é a nova verdade. Eles manipulam todo tipo de informação, eles manipulam a história, eles mudam literalmente a história. Ou seja, o Ministério da Verdade é o ministério responsável por contar mentiras. Essa história de manipulação das informações, a gente está vivenciando muito, e assim, ler esse livro é quase como um bálsamo para você dizer, o que está acontecendo agora não é tão absurdo não. Alguém em 1948 pensou nisso, observou isso, viu para que caminho nós andávamos, né? Porque a gente vive nessa coisa de ser manipulado pelas informações, a gente nunca sabe exatamente o que é verdade, o que não é, e fica nessa busca da verdade absoluta, sei lá se ela existe, mas enfim. Então esse Ministério da Verdade tem tudo a ver com a manipulação da informação tal qual a vivenciamos hoje, né? E o outro ministério bem legal é o Ministério do Amor. E faz a guerra. Mas é como o nosso mundo, o Ministério da Defesa é ataque, né? Ninguém... não, o Ministério da Defesa, não, ficar aqui bem quietinho, não. Só nos defendendo aqui. Não vamos invadir nenhum país. O Ministério da Defesa é aquele ministério que decide invadir os países, que decide ir lá e soltar bomba. E o Ministério do Amor é que faz a guerra. O Ministério da Guerra. Ele é responsável por promover as guerras. Lembrando que assim, George Orwell foi muito perspicaz. Perspicaz pode ser usado por George. Não, cara, perspicaz é muito pouco. Pois é. Deve ser de magistral pra cima. Assim. Magistral tá aqui na contracapa, não foi a gente que inventou não, viu? Não, tá aqui. Eu acho que o Suassuna aceitaria. Eu acho que ela aceitaria. E ele é tão magistral, né, que como diz aqui no próprio livro, né, a gente está inventando, que ele pensou num mundo que vive em guerra. O capitalismo, a gente sabe que, em grande parte, né, ele se renova, ele renasce das cinzas, é que nem a Fênix. É Fênix, né, que renasce das cinzas. Ele é que nem a Fênix. O capitalismo renasce das cinzas quando tem uma guerra. Ou o pessoal inventa uma guerra quando o capitalismo está no fim, né? E aí, para manter esse estado de autoritarismo, totalitarismo e comando o tempo todo... Para justificar o tempo todo, o continente vive em guerra. Que a gente, na verdade, não sabe ao certo se vive em guerra mesmo, ou se é o Ministério da Verdade que é responsável pelas mentiras. Até porque uma hora tá em guerra com um continente, daí a pouco, não, agora esse continente é nosso amigo, agora a gente tá em guerra com aquele outro. Então, não sabe até que ponto isso é verdade, ou se isso é realmente esse objetivo, que é a coisa de limitar o acesso e justificar aquelas políticas, linha dura, que parecem com alguém que eu conheço, né? É magistral, cara. Magistral. Eu acho que mais brilhante do que isso, só Nova Língua. Ou Nova Fala, depende da edição que você for. Eu só gosto de falar Nova Língua. Eu também acho legal, Nova Língua. Nova Fala. Nova Fala. Então, a Nova Língua, eu não tenho nem palavra para dizer a genialidade de um negócio desse. Você vai manipular o que eu falo. Se eu não tenho palavras para expressar aquilo que eu quero dizer, como é que eu vou me expressar e como é que eu vou causar uma revolução se a palavra revolução não existe? Não existe, então... Se não há palavras para expressar aquilo que eu vou dizer, eu não posso dizer. Se eu não digo, aquilo não existe.
Exato. E a nova língua é isso, ela acaba com aquela 1 milhão de palavras do inglês, né, porque eles falavam inglês, o dicionário deles vira um negócio assim, super limitado, ainda junta palavra com outra, que é para diminuir a capacidade de argumentação, a capacidade de filosofar e tudo, e você amarra o ser humano. O ser humano vai pensar se ele não sabe falar. O que ele está pensando, ou o que está querendo expressar, né? Como é que ele vai se comunicar, construir discursos, construir diálogos, né? Sem ter palavras para definir, né? Esses diálogos, para descrever, na verdade. Aí temos o duplo pensar. Duplo pensar é... E o crime-ideia. E o crime-ideia. Crime-ideia é... Ele inventa essas coisas. O crime-ideia é o crime de pensar. Só em você pensar. Pensei aqui, eu acho que a gente deve ocupar as escolas mesmo. Crime, você vai ser preso porque você pensou. Isso é crime-ideia. O duplo pensar é um pouquinho mais complexo. O duplo pensar é quando você diz uma coisa, mas na verdade você quer dizer o oposto. Ou quando você fala uma coisa, você acha que uma coisa é verdade, mas você sabe que é mentira. Mas você está falando que aquilo é verdade. É muito louco. Ele explica melhor do que a gente. Mas só lendo, gente, assim, é uma obra super atual, como a Aninha falou no começo, escrita em 1948, mas parece que está descrevendo agora o Brasil, ou o mundo, né, que hoje o mundo é global, não dá para desconectar, mas parece que está descrevendo o mundo agora. E o Brasil, mais especificamente, a gente está vivendo um momento muito de tormenta, de manipulação de ideias, uma obra muito atual e que tem muito a ver com o momento que o Brasil vive, o mundo, mas o Brasil em especial, né, que é a nossa realidade constante, e vale a pena ser lido, né? E esquecendo de falar, é uma ficção científica, é um clássico, ele não é só clássico, ele é cult também, né? É assim, eu acho que ninguém devia morrer sem ler o 1984. Eu não sei fazer listas, mas se eu fizesse uma lista do livro que você tem que ler antes de morrer, ele estaria nela. Com certeza. Aliás, ele tá em todas essas listas de livros que tá. Ele tá. Dos melhores, dos que não pode morrer antes de ler, ou antes de morrer. Dos que o título é uma data, essas coisas. Ele tá na lista. Tá na lista. Bom, e o George Orwell, assim, a obra dele, na verdade, ela é muito comunista e ela se justifica pelo fato de ele ter se aliado ao Partido Comunista. Aliado parece cor de, né, guerra, mas dele ter se filiado, na verdade, ao Partido Comunista, e a partir da sua filiação partidária e dos seus ideais, né, políticos, ele passa a defender a ideia comunista e, nesse sentido, ele luta na Guerra Espanhola, que leva um tiro. Leva um tiro na garganta. Não morre. Não morre, mas assim, o Clube da Luta, ele não morre, vai morrer de tuberculose, né, assim... Depois, né? Pouquinho depois do lançamento dessa obra. 7 meses depois do lançamento, em 1984, ele morre. E ele fez também a Revolução dos Bichos, que também... Exatamente, né? Que é o autor de Revolução dos Bichos, que também tem esse ideal político, partidário, comunista. Essa crítica à sociedade. Não o comunismo naquele sentido que estão querendo fazer a gente engolir goela abaixo, não, tá? No sentido de defesa do proletariado, no sentido de expor os anseios e as problemáticas da classe oprimida. 5 estrelas, será? Pode 6? Gente, 5 estrelas, não dá pra... Sensacional, fabuloso. E aí, Aninha, cabe na estante? Cabe. Com certeza cabe na estante. Bote aí na estante, aí, simbolicamente, não sei cadê o lugar dele. Não vai pegar no vídeo, não. Tem nada não. Então, falou pessoal, se gostou, se inscreve. Dá uma curtidinha, compartilha. Avisa pros amigos. Leia. Pros inimigos também. Comente. Pros inimigos não. Também. Pra todo mundo, aquele cara. Lê 1904. Isso. Comente, dizendo o que achou, se gostou, se não gostou, se quer acrescentar alguma coisa, se quer saber mais alguma coisa da gente. Comenta educadamente, se você não concordou, discorde educadamente. Viu? Valeu, tchau.